esta noite e amanhã é um assunto que eu até não sei até quanto tem sido explicado, alguns têm mais conhecimento neste assunto, outros com certeza menos conhecimento, né? Alguns estão nos visitando, vai procurar entender isso aqui, este assunto que a gente vai procurar trazer. Agora eu diria para todos que para ter amanhã a reunião será aqui de novo, né? Será tudo aqui. Eu gostaria de dizer que todos que começam a ouvir este ensino, volte amanhã para entender melhor o decorrer, amanhã de cedo e amanhã à noite também, porque senão não vai conseguir entender por completo o assunto. E eu pretendo esboçar o suficiente para hoje, amanhã cedo e amanhã à noite, este assunto. Então nós vamos ler, primeiramente, no Evangelho de João, João capítulo 5, versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Repetindo. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Esse Filho é o Senhor Jesus, é Ele que está falando aqui. Atos capítulo 17 agora. Atos capítulo 17, versículo 30. O Paulo está pregando em Atenas, no Areópago, que diz, 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens, quer dizer, a todos os seres humanos, que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vamos agora lá para o finalzinho da Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Nós vamos começar a leitura no versículo de número 11. João, na ilha de Pátimo, está tendo essa visão e diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia.
e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por enquanto, é somente isso que vamos ler agora. Amém. Amém. Meu assunto proposto é, como pode perceber pelas leituras, que estarei falando sobre o grande trono branco e o juízo final. Como eu disse naquela hora, uns conhecem mais esse assunto, mas acredito que vai ter alguma coisa que você sabe que eu não sei, e alguma coisa que eu sei e vou apresentar, que ainda, mesmo com toda a sua experiência, ainda você talvez não saiba. E outros mais novos, às vezes vai estar ouvindo este assunto pela primeira vez. Quem sabe? E alguma pessoa que esteja aqui, como foi falado desde o começo da reunião, que ainda não tem segurança da vida eterna no Senhor Jesus Cristo, essas conferências aqui, esta reuniões de comunhão, assim chamada, possa servir para levá-lo à salvação em Cristo. Quando apenas vou citar uma coisa que não li, poderia ter lido, mas achei melhor deixar por enquanto, não ficar tão cansativo. Em Lucas capítulo 16, existe ali uma passagem que é intitulada O Rico e o Lázaro. Algumas traduções antigas têm um cabeçalho escrito A Parábola do Rico e do Lázaro. Mas eu gostaria de já dizer, embora não lendo, que aquele assunto em Lucas 16 não se trata de uma parábola. Existe algum princípio de interpretação bíblica que eu não vou ocupar tempo em falar isso. Principalmente o que se determina que seja uma parábola. Então aquele texto não é uma parábola. O Senhor Jesus está mostrando para os discípulos e hoje para nós também, que lê aquele texto, o que acontece com as pessoas após a sua morte. Sendo uma pessoa salva, na representação do Lázaro, e sendo uma pessoa não salva, na representação do homem rico. Quando aquele homem, o Lázaro, morreu, diz a palavra de Deus em Lucas 16, que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o céu. Um lugar de descanso, de paz, de segurança, etc. Mas o corpo dele, a Bíblia não dá detalhe o que aconteceu, mas sem dúvida o que saiu dele foi a alma e o espírito, que os anjos levaram para o céu. Quando a gente vê ali a respeito do rico que morreu, diz que morreu também o rico e foi sepultado. Dá aqui uma conotação, uma ênfase no sepultamento de um homem rico. A morte de um pobre tem uma forma de
apresentar na sociedade. Agora, a morte de um rico, ela tem uma grande repercussão. Vocês sabem disso, não precisa ficar falando isso. Quando morre um artista, um cantor, alguém famoso na sua cidade, uma autoridade aqui, e você vai ver que ajunta muita gente. Coroas não tem, precisa de carro de bombeiro, caminhões, às vezes 2 caminhões e tantos carros para carregar as coroas. A pomposidade que existe, por isso que a ênfase ali é: morreu também o rico e foi sepultado. A ênfase no sepultamento. Mas no versículo seguinte diz: e estando no inferno. Aí eu falo até com um pouco de reverência isso. Quando ele fechou os olhos aqui, amigos, irmãos, ele abriu na eternidade, no inferno. E continua a Bíblia dizendo, ele diz, a palavra de Deus diz, foi sepultado e no inferno, estando em tormentos, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que mora em água, a ponta do dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele estava em tormentos, um lugar horrível. Ele mesmo disse: estou atormentado nesta chama. E depois, a hora que você quiser ler o texto na sua casa, não leia agora não, e senão vai atrapalhar você entender melhor. Quando ele está naquela situação, ele está consciente, ele não está dormindo, ou seja, inconsciente, ele está vivo, as suas faculdades estão funcionando todas. Ele lembrou, ele viu a situação que ele estava sentindo o tormento, ele estava ali, além de sentir o tormento, ele estava pedindo, sabia que água refresca o calor, a quentura, ele sabia disso. Ele sabia que ele tinha 5 irmãos na terra que vivia tal como ele. E ele disse que ele não queria que os irmãos dele fossem para aquele lugar de tormento em que ele também estava. Bem, essa aqui, meus amigos, irmãos, irmãs, essa passagem de Lucas 16 não é uma parábola. E nessa, ali, no caso que está mostrando para nós, a situação da pessoa que morre sem salvação. Entendeu isso? Essa é a realidade, que Deus é quem diz na sua palavra. Foi o Senhor Jesus quem mostrou isso para os discípulos. Alguma pessoa que morre sem a salvação, a sua alma e o seu espírito saem do corpo e entram nas chamas do inferno. Bem, agora isso aqui é só um começo do nosso assunto. Porque você viu uma coisa interessante aqui, dentre outras, que eu citei. Que esse homem, ele não teve nenhum julgamento. Ele simplesmente, como hoje acontece, a pessoa morreu sem salvação, como ele, foi direto, não teve
juízo para ele. Não teve julgamento para ele. Mas ali naquele lugar é tormentos. Então eu quero dizer para vocês todos nesse ensino, que quando a pessoa morre sem salvação, o outro eu não vou mexer com ele lá, questão do céu. Não é esse o meu objetivo nessa série. A pessoa fica no inferno.